Olá, eu sou Denise Garofalo Fonseca e vou contar hoje para vocês uma história sobre desejos e conquista. Essa história está no livro O Andarilho, de Alexandre Godoy, e se chama Farelos de Pão. Um velho homem da cidade gastava grande parte do seu tempo admirando os pássaros. Ficava encantado com a beleza e com a brincadeira deles. Era um homem tranquilo e muito paciente. Olhar os pássaros na praça lhe trazia grande prazer e felicidade. Era o seu grande tesouro. Um dia, porém, o velho homem manifestou o desejo de que os pássaros que tanto lhe encantavam circulassem com toda alegria dentro de sua casa e comessem sua mão. Seu coração se encheu desse sentimento e isso passou a ser o motivo de sua vida. Ficou dias e dias pensando em como convencê-los disso, até que uma grande ideia surgiu em sua mente, um plano infalível. Vou oferecer a eles todos os dias farelos de pão. Assim ele adquire minha confiança e venha comer em minha mão. O velho homem enchia todos os dias uma vasilha de farelos de pão e deixava no chão, nos fundos de sua casa, para que eles viessem comer. Os pássaros de todos os tipos e tamanhos se aproximavam para o banquete. Desciam de todos os cantos e aprontavam uma maior algazarra. Eram pombos, pardais, sabiás, rolinhas, bentivis, andorinhas e até maritaquinhas. Todos matavam sua fome com a farta comida. Lentamente, o velho se aproximava com a mão cheia de farelos para dar aos pequenos pássaros. Em seu coração ardia como uma fogueira a visão de seu desejo de ter os pássaros comendo em sua mão. Mas logo que o viam, os pássaros fugiam apavorados. Todo dia era sempre a mesma coisa. O velho nem mais saía para observá-los na praça. Agora virou uma rotina. O velho se aproxima e os pássaros fugiam com medo. Por mais lento que ele viesse, ou por mais farelos de pão que o velho trouxesse, os pássaros pareciam enxergar dentro de sua alma o calor de seu desejo e sempre fugiam amedrontados. A cada dia que se passava, ficava mais e mais forte o desejo do velho de ter os pássaros. Em sua mente martelava sempre o mesmo pensamento. Pássaros burros, será que não sabe que não vou machucá-los? Que só quero ser um amigo? Assim falavam suas palavras, mas seu coração já havia há muito tempo trocado o prazer de vê-los pelo desejo de tê-los. E o velho, em sua obsessão, não mais percebia o que havia perdido, apenas o que queria ganhar. Quanto mais eles fugiam, maior era sua obsessão. Daquela situação, começaram a surgir incontroláveis o ódio e a frustração. Sua expressão, que antes era pacífica e tranquila, agora se tornava irritada e perturbada. Ele já não se aproximava mais lentamente para vê-los, mas sim ia de uma forma como se quisesse caçá-los. Antes, ele oferecia os farelos de pão como um sinal de oferenda. Agora, eles estavam esmagados entre os seus dedos e os seus punhos cerrados. Os pássaros, que antes inocentes e felizes, agora tramavam lhe roubar o pão. Tudo havia mudado. O sentimento nem era mais o mesmo. E o velho começou a armar arapucas para tentar prendê-los em gaiolas. Sua impaciência sempre frustrava seus planos. Dizia o velho: agora eu pego eles. Mas eles sempre fugiam. Numa última tentativa desesperada, o velho, segurando sua bengala, levantou da cadeira logo que escutou o som dos pássaros famintos e, com a mão cheia de farelos, gritou para os pássaros pela última vez: venham, não tenham medo, só quero lhes oferecer alimento e amizade. Mas o fogo ardente de seu coração já queimava à distância, e os pássaros inevitavelmente fugiam como sempre. Furioso, o velho fechou os punhos mais uma vez e derrubou a vasilha de farelos com sua bengala. Voltou para a cadeira e disse, gritando bem alto, como se quisesse que os pássaros os ouvissem: os pássaros são muito burros para entender o coração de um homem. Nunca mais perderei meu tempo com essas criaturas. E assim ele fez, desistindo de vez de seu desejo. Sua mente se esvaziou completamente daquela ambição.
e ele agora parecia se sentir aliviado. O sentimento que antes preenchia o seu ser era tão pesado, mas tão pesado, que causou uma indescritível sensação de cansaço, de fadiga. Era como se o velho precisasse descansar. Sentado em sua cadeira, ele adormeceu de uma forma diferente. Nunca estivera tão relaxado e leve como agora. O velho dormiu profundamente, como nunca havia dormido. A paz retornou ao seu interior, assim que abriu mão daquele desejo. Enquanto dormia, seus punhos antes cerrados relaxaram e se abriram naturalmente. Dentro da sua mão, agora pacífica, ainda havia farelos de pão. Nesse instante, uma pequena rolinha, muito especial e diferente de todos os outros pássaros, se aproximou e pousou no braço da cadeira, bem onde descansava a mão adormecida cheia de pão. O velho homem abriu seus olhos, lento e tranquilamente, e viu uma rolinha branca e brilhante comendo em sua mão. Ficou imóvel e tranquilo, maravilhado com aquela visão. Não havia mais desejo, nem rancor, nem frustração, nem ódio, nem nada. Seu coração, vazio de qualquer sentimento, não sofria mais. Foi aí que ele percebeu. O desejo de ter os pássaros o afastava do que ele já havia ganhado antes. O velho passou a não querer mais nada, pois entendeu que já tinha tudo. Ele havia recuperado seu precioso tesouro e ainda mais. Tranquilamente, ele se levantou de sua cadeira, com a rolinha brilhante pousada em sua mão para buscar mais farelos de pão, e assim alimentar as outras dezenas e dezenas de pássaros que agora brincavam, despreocupados ao redor de sua cadeira. Andou por entre eles sem que se assustassem e sem nada querer. Nessa história, o velho homem demonstrou um desejo de ter os pássaros circulando na sua casa e comendo em suas mãos. Então percebe-se que o desejo em si ele pode existir, mas quem dá esse direcionamento do como é o nosso ego. Por isso que a gente fala, quando uma pessoa é egoísta, é como se ela quisesse vivenciar uma situação, seja ela qual for, da forma como ele está vendo, da forma como ele está desejando e querendo e buscando. Sendo que quando a gente faz isso, a gente se fecha para perceber outras questões que já estão sendo perceptíveis naquele momento, já está ali no seu dia a dia, bem próximo de vocês, e que a gente não percebe, porque a gente está com um foco em ver uma outra coisa. A nossa percepção, ela está intimamente ligada com a nossa atenção. Então, se eu der atenção apenas ao que eu desejo, da forma como eu desejo, eu não vou perceber as outras coisas que estão acontecendo ao meu redor. Na história, foi isso que aconteceu. Quando o homem relaxou, ele desistiu mesmo de ser da forma como ele gostaria que fosse, ele simplesmente vivenciou e prestou atenção que o que ele realmente queria em termos pontual, o que era o cerne do desejo dele, e aí a gente fala que a gente encontra esse cerne, esse centro regulador, a gente chama de self, que ele é que regula entre as questões dos nossos desejos e aquilo que é compatível de ser feito. Então o self vai trazer essa harmonia, essa paz, essa tranquilidade de perceber o que está ao seu redor de uma forma que não necessariamente daquela que você gostaria que fosse, mas é a forma como aquilo foi criado, a forma como aquilo se disponibilizou para você. Essa percepção, ela pode ser buscada através de um processo terapêutico, que é esse autoconhecimento, perceber o que é o seu cerne aqui, como se fosse sua base, que essa base você não abriria mão de forma alguma, mas a forma como outros valores aparecem, talvez você abriria mão. E aí que a gente diz de ser menos egoísta, ou trabalhar o ego, né, do que diz. A vivência que o Senhor teve ao trabalhar o ego dele, ou simplesmente deixar com que o self tomasse conta, foi uma vivência muito parecida com o que ele tinha lá no início, quando admirava os pássaros na praça, né? E isso da rolinha branquinha, brilhante, comer na mão dele, foi simplesmente quando ele relaxou,
como ele deixou viver, deixou-se vivenciar aquela situação. Aí sim ele teve a grande conquista.